Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez um vídeo mais rápido de como esfumar a raiz sem medo de manchar, tá? Então a gente tem duas formas de fazer. Um é o apagado e outro é o esfumado. O que eu vou fazer, ele não apaga, literalmente. Tá? Não vai descer a mecha que a gente projetou lá na raiz. Ele vai trazer um acabamento mais suave, mais requintado, né? uma fluidez melhor para as mechas, né? Então vocês vão aprender como é que faz isso sem medo de errar, sem medo de manchar. Enfim, eu percebo que é um receio muito grande que as pessoas têm de fazer um esfumado de raiz, né? Às vezes o cabelo está muito lindo ali nas pontas, está com uma franja maravilhosa, a cor ficou impecável, mas só faltava ali um esfumado para trazer um requinte melhor e um acabamento melhor para o trabalho, né? Então vocês vão aprender como fazer isso agora, tá bom? Então, vamos lá. A fórmula eu vou deixar aqui, tá? Vocês vão acompanhar a fórmula, anotem aí. É uma fórmula quase que universal para todos os cabelos. Então, pode fazer quando se trata de esfumado, tá bom? Então, anota aí e aí vai dar tudo certo e arrasa aí nos seus clientes. Então, vamos lá. Então, pessoal, como é que fica aqui, tá vendo? Aqui dá para ver o início da mecha, ó. Por mais que a gente faça a mecha eriçada, mas ela fica com a tensão muito forte aqui, ó. Esses pontos, a franja também, ó. Então a ideia do esfumado é suavizar, trazer um acabamento melhor, mais requintado. Então pessoal, ó, tá vendo? Aqui quando a gente abre fica essa marca, né? A marca da aplicação aqui, ó. A franja também. Então, ó, então vai tirar tudo isso aqui vai sumir. Então não é que eu vou distanciar a mecha, é que eu vou suavizar esse início aqui da mecha, tá bom? Aqui foi o teste de mechas, ó, vai suavizar também o teste de mechas. Então o esfumado serve para isso. É diferente do apagado, tá? Então o cabelo já está tonalizado, já está praticamente na cor. Pode fazer também depois o tonalizante, se preferir. Então a ordem aí não vai alterar no resultado não. Então é isso, vamos lá suavizar. Vocês vão aprender aqui como fazer isso de uma forma muito simples, sem medo de manchar, sem medo de errar, tá bom? Então pessoal, aqui a gente vai começar, na verdade a gente já começou, né? Então a divisão de mechas bem finas, todo na horizontal, tá? Então a gente divide aqui o bloco inteiro aqui na parte de trás e o bloco frontal, a gente vai chegar lá. Mas ó, então eu seguro bem aqui a mecha, pouco produto, tá? Aí eu vou em cima da marquinha, aqui eu tô vendo a marca, ó. Vou virar aqui, ó. Tem marca aqui. Então isso quando seca o cabelo, ele fica muito evidente, ele fica muito aceso lá na raiz. Então a ideia é fazer uma transição de cor mais suave. Aproveitar o cabelo dela natural, fazer essa transição de cor, esse degradê, para que a mecha vá surgindo. Então fica muito requintado, muito fino esse acabamento, tá? E é um grande diferencial aí no trabalho. Então, ó, a aplicação, pouco produto. Então eu vou um pouco acima da marca, ó, faço a aplicação, coloco lá o excesso, tá? E aí eu venho descendo com esse movimento aqui, ó. Isso um pouco mais, sendo que a coloração ela vai sendo diluída e sendo distribuída ao longo dos fios, ó. Então eu não tenho mais aquela marcação. Enquanto isso a coloração vai agindo aqui nessa primeira etapa e aí a gente vai trazendo uma fluidez melhor. Vou fazer isso a cabeça inteira, tá? Então sempre divisões mais finas, ó. Dou uma alinhada, acho a marcação lá, um pouquinho o produto, um pouquinho acima da marca e venho descendo nesse movimento. Eu tiro um pouco o pincel, vamos descer de forma reta e aí no lugar de eu ter uma marcação clara, eu criar uma marcação escura. Então, ó, sempre suavizando. Dou uma alinhada. Perceba que o pente ele não atravessa lá onde eu apliquei. Ó, eu meio que vou tirando pra cá, ó, pra mim. Vou penteando aqui pra mim, só pra dar uma alinhada. Vejo a marcação lá.
e aplico. Depois que eu distribuir, eu vou fazendo esse movimento. Um pouquinho de produto, vou lá, faço a mesma coisa. Então é isso, gente. O áudio falhou, mas a gente continuou por aqui. Então aí vai seguindo, vai tirando mechas finas, vendo onde está a marcação, visualizando, aplicando um pouco mais em cima e descendo um pouco mais. Tá? A ideia não é criar uma marcação escura, e sim esfumar, criar um requinte. Nessa parte da frente é muito importante. Quando se faz o contorno, fazer somente a parte de trás. Ó. Então eu levo a mecha para frente e faço só na parte de trás a mecha. Porque se eu fizer mais na frente, aí eu tenho o risco de escurecer um pouco mais essa saída de mechas, tá? Então dessa forma não tem perigo nenhum de escurecer o contorno que teve tanto trabalho para ser feito. Então vai seguindo aí, ó, tirando as mechas um pouco na diagonal. Eu meio que já vou separando ali a franja. O teste de mechas eu sempre acumulo um pouco mais, né, para poder ele de fato apagar um pouco mais esse teste de mecha, mas o resto eu vou seguindo a mesma coisa, a mesma lógica, tá? Então separa a franja para poder deixar ali aquele triângulo de franja para poder ser feito depois. Então, ó, percebam que também eu estou fazendo levemente na diagonal, uma descidinha na parte de trás da cabeça, né, para criar uma profundidade melhor também. E quando chego na franja, já que eu tinha separado o triângulo de franja, ó, eu tiro mechas bem finas. E a mesma coisa do contorno, eu faço somente na parte de trás. Ó. Então vou separando mechas finas, visualizando onde está a marcação e fazendo somente na parte de trás. Então feito tudo isso, eu vou deixar 8 minutos de pausa nessa primeira aplicação e aí depois eu venho para fazer a segunda parte do esfumado. Gente, passaram 8 minutos aqui. E aí, ó, eu deixei o cabelo um pouco úmido, tá? Porque geralmente ele costuma secar, então a gente vai só com o borrifador deixando ele um pouquinho úmido. Então vou separar as mechas aqui nessa segunda etapa um pouco mais grossas, tá? E aí eu venho, ó, com um pincel na água, ó, na água, tá? Tiro o excesso da água. E aí eu venho aplicando na coloração lá da raiz e arrastando um pouco mais para baixo. E dessa forma eu vou diluir essa coloração que estava aqui mais concentrada na raiz e vou trazê-la diluída um pouco mais para baixo. Quando eu fizer isso, aí eu venho com um pente um pouco mais largo, ó, até o final. Então, mesma coisa aqui, ó. A coloração está concentrada lá. Eu venho com o pincel na água, ó, e venho descendo um pouco mais, ó, trazendo essa coloração diluída. E aí, passo o pente. Por isso que é importante o cabelo ele tá nesse processo ou com a máscara de tratamento, né, enquanto está agindo, você está fazendo ali o esfumado de raiz, ou até com condicionador. Mas é importante que ele esteja com um creme que dê para você pentear, que traga essa penteabilidade, tá? Porque quando você fizer isso, ó, ele não pode travar. Então o cabelo não pode estar somente com a água. Coloque pelo menos um creme. Se o tratamento for feito depois, faça pelo menos com creme, tá bom? Não importa se o tratamento for feito depois. Ó. Ó, bem rapidinho. Então dessa forma aqui eu vou trazer uma fluidez maior. Tá? Então já vou meio que visualizando como vai ficando meu acabamento. A formulação também não tem perigo de chumbar o cabelo, de manchar, enfim. Lembra sempre de levantar essa ponta, não deixar essa ponta meio que assim, ó, para não bater lá e não ter o risco de
causar manchas aqui, ó. Então sempre pega a ponta, ó, faz isso aqui, firme, e vai manuseando. Na lateral vou fazer a mesma coisa. Ó, então chegando aqui na franja, eu vou deixar ela um pouco mais úmida, porque costuma secar mais rápido, principalmente essa parte frontal aqui. Tá? Mas ó, seguindo a mesma lógica, a mesma coisa. Tira a mecha só um pouquinho mais grossa aqui, ó. Aí eu venho, faço a diluição dessa coloração lá da raiz e desço ela um pouquinho. Ó, aqui é a mesma coisa. Aí eu passo o pente de uma vez só. Então, como o cabelo tá com creme, condicionador, uma máscara de tratamento, e pelo fato dele estar molhado, não tem um perigo de manchar ou causar qualquer mancha aqui, tá? Agora o cabelo precisa estar nessas condições. Molhado e com algum creme, que aí meio que vai formar uma película protetora, tá? Então eu deixo aqui, ó, coloco um papel de mechas, deixo aqui 8 minutos de pausa, e aí a gente enxágua, e aí pode finalizar, cortar ou tratar se for o caso, tá bom? Então pessoal, finalizamos aqui. Depois de esfumado a gente tirou, né, fez o que tinha que fazer, tratamento, essas coisas, enfim. E aí, ó, finalizamos aqui com a escova, vou mostrar liso para vocês verem. E também é a forma que a maioria das pessoas usam no seu dia a dia, né? Olha só o acabamento, o degradê. Detalhe para essa raiz, uma raiz realmente esfumada, sem marcações. Ó, tá vendo que eu não distanciei, principalmente essa franja, que ela é mais destacada, né? Ó, não distancia a mecha, tá? É realmente para trazer o acabamento, o refinamento. Olha isso. Então não precisa ter medo de fazer um esfumado de raiz. Deixa eu